tema da minha palestra é o trabalho científico que eu submeti à Comissão Científica do IBDFAN. Ele foi realizado através da compilação de 2 capítulos da minha monografia de conclusão do curso de pós-graduação em Direito das Famílias e das Sucessões, realizado na PUC-Rio. E como todas as palestras, elas partem de questionamentos. E os meus questionamentos de hoje são: monogamia, princípio estruturante do direito das famílias ou norma de conduta social? É possível a chancela jurídica das famílias simultâneas e do poliamor como entidades familiares? Antes, precisamos discorrer e entender do que se trata a monogamia. A monogamia é um termo que determina uma forma das pessoas se relacionarem amorosamente. Impõe ao homem ou à mulher ter apenas um cônjuge. Trago também a ideia da condição dos indivíduos de se relacionarem afetiva e sexualmente com apenas um parceiro. E aí trago o tema, a palavra condição, para retratar os relacionamentos amorosos, namoro, que também podem ser monogâmicos ou não monogâmicos. A monogamia, ela se polariza com a forma poligâmica das pessoas se relacionarem. Poligamia significa a união de uma pessoa com mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Existem 2 espécies do gênero poligamia. A poliginia, que é o estado do homem casado ou que se relaciona com mais de uma mulher, e a poliandria, que é o estado da mulher que se relaciona com mais de um homem. Na minha pesquisa, encontrei poliginia em países muçulmanos e na África subsaariana, e a poliandria no Tibete, na Índia e no Sri Lanka. A monogamia como um mito. Sim, um mito. Por que um mito? Porque, na verdade, não há nenhuma comprovação através de uma apreensão biológica, evolucionista, antropológica, de que o ser humano nasce monogâmico. Não há evidências nem da biologia, nem da primatologia ou da antropologia de que a monogamia é natural ou normal para os seres humanos. A espécie humana é preferencialmente e biologicamente polígama, mas também é principalmente monógama. E quando as condições são propícias, avidamente adúltera, tudo de uma só vez. Ou seja, os seres humanos eles podem se relacionar de diversas formas. Cabe às pessoas escolherem essa maneira. Engels e a sua relação com a monogamia. A família monogâmica baseia-se no predomínio do homem em sua finalidade expressa, é a de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível. E exige-se essa paternidade indiscutível porque os filhos, na qualidade de herdeiros direto, herdarão um dia a posse dos bens de seu pai. Ou seja, a monogamia servia para a legitimidade da prole e para a transmissão do patrimônio para esses herdeiros legítimos. A monogamia, como postulado das relações familiares, surgiu através de uma luta de gênero, sempre guiada pelas sociedades patriarcais para a garantia dos interesses patrimoniais na relação familiar. A infidelidade, ela era consentida sim, mas apenas aos homens. As mulheres, elas não poderiam ser infiéis. O pensamento kantiano a respeito da monogamia alastra-se na dominação masculina, novamente, do patriarcalismo, e ao diferenciar o casamento do concubinato, tão tratado de manhã pela professora Luciana Brasileiro, suscitou que no casamento o homem detém a posse perpétua da mulher, e na seara do concubinato tinha-se um frágil contrato de locação, ou seja, sempre tratando a condição da mulher de forma inferiorizada, uma mulher tratada como um objeto de posse. A influência da igreja também foi muito importante para transformar a monogamia num princípio de longa duração e trazido para as relações familiares. E foi no Concílio de Trento que uniformizou a matéria atinente ao casamento e traçou as diretrizes para a regulação do matrimônio público, registral, indissolúvel e sacramental. Todas essas diretrizes foram trazidas quando o Estado passou a regulamentar o matrimônio. E foi no Cânone 2 que consagrou a monogamia como um princípio estruturante do casamento. Antes de abordar se a monogamia, e responder o meu questionamento, se ela deve ser tratada como um princípio que estrutura o direito das famílias ou uma norma de conduta social, um valor, cabe diferenciar
do que são princípios e valores. Os princípios, eles possuem força normativa, eles condicionam deveres e se situam no plano deontológico. Os valores não impõem um dever ser, mas o que é melhor, ou seja, eles guiam as pessoas no sentido de que qual conduta é melhor a ser tomada. Os valores possuem natureza axiológica. Então, os princípios, eles estão relacionados ao dever ser, já os valores estão relacionados a uma qualificação positiva. Monogamia como um princípio é defendida no modelo patriarcal de família, é um princípio do direito matrimonial que proíbe a bigamia e defende, prevê o dever de fidelidade, realização de funções institucionais, paternidade e transmissão do patrimônio, ofensa à moral e os bons costumes e aqui a ordem pública na defesa da monogamia, dominação masculina sobre a mulher e a regulamentação da sexualidade feminina. Foi assim que a monogamia foi construída como um princípio. Trouxe também os princípios do direito de família, arrolei basicamente assim, alguns. Dignidade da pessoa humana, que é o princípio, o super princípio, é o que irradia os demais princípios do direito da família, os princípios constitucionais, a liberdade individual, a igualdade, os direitos da personalidade, a autonomia privada, a pluralidade familiar, e aqui o princípio da pluralidade familiar é o que fundamenta o reconhecimento jurídico das famílias simultâneas e das relações poliafetivas, a afetividade, a busca da felicidade, que também é um princípio que consagra e fundamenta a chancela jurídica das famílias simultâneas e do poliamor, a diversidade, o planejamento familiar livre, direito de autodeterminação, princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral para as relações de filiação, paternidade responsável, menor intervenção estatal. E aqui eu chamo a atenção na menor intervenção estatal de que o Estado ele não pode intervir nas relações privadas e na escolha das pessoas da forma delas se relacionarem. E a democratização da família. E a monogamia? Então, respondo ao questionamento inicial da palestra. A monogamia deve ser encarada pelo direito como um valor jurídico e principalmente como uma norma de conduta social e não como um princípio que estrutura o direito das famílias. Não pode haver uma imposição estatal de que a monogamia seja a única forma legítima de se relacionar, a fim de constituição de entidades familiares. Além da submissão do trabalho científico ao IBDFAM, ao Congresso, eu enviei uma proposta de enunciado também nesta temática. A minha proposta inicial era assim: o sistema monogâmico de longa duração, antes de ser um sistema de regras morais, é um sistema organizador das formas de constituição de família, que se polariza com o sistema poligâmico. A monogamia deve ser encarada pelo direito como um valor jurídico e principalmente como uma norma de conduta social, e não como um princípio estruturante do direito das famílias. E foi uma felicidade ver o enunciado número 13, que foi a votação, e acredito que mais tarde todos os enunciados devem ser discutidos, mas fiquei muito feliz da síntese que a comissão de enunciados transformou o número 13, que trata: a monogamia deve ser compreendida como um valor jurídico e principalmente como uma norma de conduta social, e não como um princípio estruturante do direito das famílias. Então, a comissão de enunciados, eu acredito que soube, assim, com maestria, sintetizar a proposta inicial que eu apresentei. Não sei se outros estudiosos, doutrinadores e participantes do Congresso apresentaram proposta nessa temática, mas fiquei bastante feliz em ver a síntese e a ideia desse enunciado. A liberdade de amar mais de um certo alguém. Cada pessoa pode e deve pautar sua vida segundo os próprios valores que melhor realizem a sua personalidade. Mas para realizar-se, exige-se responsabilidade de não agredir o direito alheio. O exercício das liberdades de cada partícipe de um relacionamento não monogâmico deve ser pautado no respeito à dignidade do próximo. E o que são famílias simultâneas?
Famílias paralelas, simultaneidade ou paralelismo familiar dizem respeito à circunstância de uma pessoa que, ao mesmo tempo, se coloca como membro de duas ou mais entidades familiares diversas entre si. Trata-se de um núcleo de coexistencialidades fundado no amor familiar, na estabilidade, na ostensibilidade, continuidade e um mínimo de publicidade. Então, relacionamentos clandestinos, eles não são tratados como famílias simultâneas. E o poliamor? O poliamor é a possibilidade de um indivíduo estar envolvido em relações íntimas e profundas com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, com troca de afeto mútuo no mesmo nível de importância, com o objetivo de constituir união pública, duradoura, todos os requisitos de uma união estável, contínua, recíproca, entre todos os membros da relação, com presença marcante da honestidade, lealdade e da transparência. O que desconfigura o reconhecimento de simultaneidade familiar, de famílias simultâneas e do poliamor? Relacionamentos casuais não são famílias simultâneas, não são relações poliafetivas, que não têm o condão de comunhão de vida, que são atentórias à dignidade, também não são famílias simultâneas e relações poliafetivas. A prática do swing não é poliamor. Relações abertas, relacionamento aberto, relacionamento livre também não é poliamor. A bigamia, como bem tratado pela professora Luciana Brasileiro, não é família simultânea. Bem, ontem, na abertura do congresso, quando eu cheguei no hotel, após eu assistir a palestra da professora e doutora Andréa Pachá, eu fiquei pensando o que me motivou a apresentar, a submeter o trabalho científico sobre esse tema. Então, impulsionado pelas fortes e necessárias palavras proferidas pela doutora Andréa Pachá na cerimônia de abertura, cheguei no hotel e me inspirei a escrever sobre o que me motivou a submeter o trabalho científico ao 12º Congresso do IBDFAM. E a resposta é direta, a temática das vulnerabilidades e as famílias. Em tempos em que o legislativo se movimenta para determinar um conceito codificado do que é família, e sobretudo o poder executivo se aparelha de pessoas defensoras de dogmas religiosos para cercear direitos, compreender e semear a chancela das famílias simultâneas e do poliamor como entidades familiares que são marginalizadas pela sociedade e pelo Estado, era um ato de resistência, a mesma resistência que eu presenciei ontem. Os direitos personalíssimos em um sistema igualitário aplicam-se a todos os indivíduos, indistintamente. É fundamental para a existência e desenvolvimento de cada ser humano. Isso envolve suas escolhas afetivas e sexuais. Não cabe a qualquer ente público ou qualquer outro organismo privado estabelecer os valores, crenças e modo de agir do indivíduo. Esses direitos também são oponíveis em face de terceiros e não apenas em face do Estado. A evolução do conceito de família, que em um primeiro momento previa que aquela era fundada exclusivamente em um modelo matrimonializado, institucionalizado e hierarquizado, em que a legitimidade dos filhos era associada ao matrimônio e no qual os interesses da família como instituição eram sobrepostos aos interesses coexistenciais de cada um dos seus membros, foi a passos lentos sendo definido a partir da apreensão do afeto. Foi somente com o advento da Carta Política de 88 que se consagrou o princípio hegemonista em matéria de família, que preparou o terreno para a abertura do conceito de família para além do rol taxativo do artigo 226 da Constituição. Após deixar de lado a família nuclear, o modelo democrático e funcionalizado de família pressupõe a existência de uma pluralidade de estruturas familiares, a partir da releitura das relações jurídicas existenciais, impulsionada pelos novos contornos dados ao direito civil, que passa a ser interpretado sistematicamente com a Constituição Federal. Rompe-se, então, com um modelo institucionalizado, pautado na família como instituição, em prol de um modelo de família-função, que busca a realização plena de seus membros, caracterizado pelo afeto recíproco, a consideração e o respeito mútuo entre os membros que a compõem. Na atual conjuntura social, é perceptível a existência das famílias simultâneas e do poliamor através da desmitificação do valor moral da monogamia, reconhecida aqui como valor e norma de conduta social, e não como princípio jurídico estruturante do direito das famílias. Delimito a natureza de valor social para possibilitar a interpretação extensiva e agregadora aos arranjos familiares pautados em relações não monogâmicas.
A interpretação restritiva do artigo 226 da Constituição não representa os anseios da democracia e da cidadania, já que as famílias simultâneas e o poliamor representam entidades familiares voltadas à realização existencial de seus membros e, portanto, ingressam no cenário jurídico por meio da porosidade principiológica do sistema e, sobretudo, produzem efeitos no mundo exterior que merecem a chancela do Estado. Defendo a liberdade de amar, de constituir uniões afetivas múltiplas e poliafetivas, mas com a preocupação da investigação da responsabilidade dos conviventes, em situações que não há impedimento legal e nas quais os envolvidos estão responsáveis. Não pode o Estado interferir nas relações íntimas entre as pessoas que querem constituir famílias diferentes do modelo arcaico, tradicional e irradiado de valores cristãos, pois o poder público está invadindo a esfera íntima de decisão dos indivíduos, ou seja, é um ato invasivo às escolhas existenciais. Há de se caminhar à frente do reconhecimento jurídico nos tribunais para as famílias simultâneas e uniões poliafetivas, a fim de proteger os componentes desses arranjos de família, bem como se deve revisar a conservadora e preconceituosa decisão do Conselho Nacional de Justiça, que em 2018 proibiu a averbação de novas relações poliafetivas nos cartórios extrajudiciais. Já no cenário legislativo, os parlamentares ligados à bancada evangélica e enraizados nas doutrinas judaicas cristãs precisam agir no seu papel institucional de representantes do povo e não de defensores de dogmas religiosos e fundamentalistas, que só atrasam o avanço da sociedade e contribuem para a marginalização de relações conjugais que funcionalizam o afeto, o amor e a felicidade de seus componentes. Finalmente, não restam dúvidas que a simultaneidade familiar e o poliamor não são invisíveis na nossa sociedade. Cada vez mais chegam ao judiciário conflitos a serem solucionados por conta dos efeitos jurídicos que eles afloram no mundo exterior e entre os membros dessas relações, os quais clamam por decisões judiciais acolhedoras, integrativas, no que diz respeito à chancela desses institutos familiares como entidades constitucionalizadas. Só assim a gente vai conseguir travar a insegurança jurídica já instalada. Encerro aqui com... Eu trouxe a dedicatória do meu trabalho monográfico e adiciono a essa dedicatória, a todos vocês aqui no 12º Congresso Brasileiro que me escutaram, me receberam e me acolheram. Aos trisais e às famílias simultâneas de todo o Brasil que respiram afeto, lealdade e cumplicidade, partilham a vida e o patrimônio sem o reconhecimento jurídico de suas relações. A invisibilidade marginaliza, e marginalizar essas famílias é que é inconstitucional. Família plural, o amor não se limita a dois. Obrigado.